Oi pessoal! E a gente tá aqui para mais um vídeo no canal. Como vocês viram aí no título, a gente vai contar um pouquinho de como foi tirar a carteira de motorista aqui em Halifax, mais especificamente a carteira de motorista do Bruno. Eu sou a Isa. E eu sou o Bruno. Nós somos do imigrantes.ca. Se você não segue a gente lá no Instagram, segue também para você acompanhar todos os conteúdos que a gente faz aqui do Canadá e do nosso dia a dia aqui em Halifax. Você deve estar aí se perguntando por que a gente precisa de tirar a carteira de motorista no Canadá. A gente não pode dirigir aqui no Brasil? E a resposta é que sim. Aqui em Nova Scotia, né, no Canadá inteiro, você pode dirigir por até 90 dias depois da sua chegada aqui no Canadá, mas depois, se você quiser continuar dirigindo, você precisa de trocar por uma carteira de motorista canadense. Vem com a gente que a gente vai mostrar o passo a passo. A tradução da carteira de motorista precisa ser feita no ISANS, que é um instituto. Não sei. A gente deixa aqui o nome do instituto. E precisa ser feito lá, pelo menos aqui em Nova Scotia. É um requerimento da província. Não aceitam uma tradução juramentada e não aceitam órgãos diferentes do que esse que a gente vai deixar aqui na descrição. Esse processo eu fiz online, então eu vou deixar aqui também o e-mail da pessoa que eu mandei, né, para pedindo orçamento. E a gente fez online e direto do Brasil. A gente descobriu que precisava dessa tradução, que era a primeira coisa que a gente precisaria, né? Então, o primeiro passo para conseguir a carta. Então, a gente já foi atrás disso lá do Brasil mesmo. Então, foi por e-mail, né, que você fez a solicitação. E demora 3 dias úteis para ficar pronto. Mas para buscar, você tem que ir lá pessoalmente, eles não entregam. Então, consideraria começar esse processo assim que vocês estiverem vindo para cá. Para pagar com cartão de crédito foi $63, já incluso as taxas. Com a tradução em mãos, você só precisa chegar no Access Nova Scotia com sua tradução, a carteira original precisa de levar também e o passaporte. Depois disso, você faz a prova que é dividida em 2 etapas, então tem a prova de placas e tem a prova de regras de trânsito. Cada uma tem 20 questões, você precisa acertar 16 de cada uma. Se você já, chegando a Nova Scotia, já começando o processo, você já consegue fazer as 2 provas ali no momento e custa $15. E se você passar, você já sai com a Learner's Driver. Eles não te dão um papel fisicamente, mas significa que depois que você terminar a prova, depois de terminar os seus 90 dias aqui no Canadá, você já consegue trocar por uma carta com restrição, porque você ainda não fez a Road Test. A Road Test é a prova de rua mesmo. Então, para isso, você precisa pagar uma taxa também. São $53, se não me engano, para fazer a Road Test. E você precisa ter um carro. O carro precisa estar com todas as questões de segurança válidas. Então, precisa de ter seguro, precisa de estar válido para o ano, precisa estar com a placa registrada no próprio Access Nova Scotia, também tem como fazer isso. Para você marcar o Road Test, você precisa de ligar na central deles de Halifax e fazer esse agendamento. Ok, thank you so much. You too, bye-bye. Eu só consegui para dia 2 de março. Quando eu falei com esse instrutor, falei que queria fazer uma aula com ele, falei que queria o carro dele emprestado. Então eles emprestam esse carro por um valor também. A aula dele é $45 a hora. E para fazer o teste com o carro dele, ele me cobrou $90. E aí ele me pediu o meu recibo de road test para ele tentar remarcar a minha aula. E, incrivelmente, ele conseguiu remarcar para segunda-feira, hoje é sábado. Então a gente vai fazer uma aula sábado e eu já vou fazer a minha prova na segunda-feira. O nome dele é Mushi, eu ainda não conheci ele. A gente está aqui, na real, no terminal de ônibus, porque eu já marquei uma aula com ele. Check is in. Before entering the intersection, quickly check your left. If it is safe, there is no oncoming traffic. Then as quick, as soon, as safe as possible. Como vocês viram aí, a gente tentou marcar a road test
mas a gente só conseguiu para daqui 2 ou 3 meses. Foi para dia 2 de março. Dia 2 de março, a gente tá em comecinho de dezembro, foi só para março. E aí, a gente ficou meio impactado com essa notícia, né, de que ia demorar muito mais do que a gente imaginava. E a gente começou a pesquisar. Eu já tinha printado uma vez, achei, olhando no Instagram, uma indicação de um instrutor. E aí a gente começou a pesquisar sobre e o Bruno acabou entrando em contato. Eu entrei em contato, na real, pedindo, né, uma aula, se ele tinha horário, e contei pra ele que eu tinha conseguido marcar pro dia 2 de março. A resposta dele foi simplesmente: me passa o número do seu recibo, porque aqui para agendar a aula você precisa de comprar um recibo. O recibo custa $53, eu também já falei no vídeo. E com esse recibo em mãos você liga lá e eles conseguem marcar a sua aula, que no caso foi para o dia 2 de março. Eu passei o número do recibo para ele e ele conseguiu. Eu liguei para ele na segunda-feira ele marcou a minha aula. Então eu já perguntei para ele se ele trabalhava de final de semana e marquei uma aula no sábado. Na aula eu cheguei, ele já me deixou eu começar dirigindo e aí ele começou a dar as dicas. As dicas eram sempre para fazer uma parada total no pare. Então quando tiver um sinal de pare, para, depois você verifica se tem um carro ou um pedestre ultrapassando. Sempre quando você dá seta, vou virar para a direita, então você dá seta para a direita, sempre fazer o shoulder check do lado direito, que é realmente olhar para trás com o pescoço. Aqui eles não confiam no espelho, ele me falou, então é como se fosse um double check do que está acontecendo no seu ao redor. Outra dica que ele passou foi: aqui você pode virar para a direita mesmo quando o sinal do semáforo fecha. Então você está chegando num semáforo e daí o sinal está fechado, mas você vai virar para a direita, você pode fazer isso. Só que na aula você tem que fazer uma parada total, depois verificar se realmente você pode ultrapassar, dar a seta, fazer o shoulder check do lado que você deu a seta e fazer a conversão e seguir o caminho. É bem importante sempre fazer esse shoulder check, inclusive na hora de transferir de uma faixa para a próxima. Então, vamos supor, aqui as faixas são denotadas para onde você tem que virar. Então, vamos supor que você está indo numa faixa contínua, de repente ela vira 2 faixas e a da direita só vira para a direita. A da esquerda você pode ir reto ou virar à esquerda. Então, se você está na faixa direita e você vai continuar reto, você precisa transferir para a faixa esquerda. Para isso você precisa dar a seta, fazer o shoulder check e depois fazer a transferência de faixa. Então, outro ponto importante que ele deu de dica foi na hora de estacionar. Na hora de estacionar, você chega na vaga do parking lot lá que você está indo, né? No caso do Nova Scotia, na frente do Access Nova Scotia, que é o teste, né? A dica é sempre já dar a seta ali, né? Que você vai parar. Algumas vezes eu dei a seta muito em cima e ele achou que eu tinha esquecido de dar a seta. Então ele já fala, virou ali no meio, um pouco antes de chegar nas vagas, já dá a seta falando que você vai parar ali. E na hora que você vai vai realmente estacionar o carro, faz a parada total do veículo, olha para trás, shoulder check, olha no espelho do meio, olha no espelho da direita, faz o shoulder check do lado direito e põe a mão no banco do motorista, do passageiro. A mão esquerda do volante fica no meio-dia ali, né, no meio do volante, vira completamente o corpo para trás. Então esse negócio aqui de que não pode olhar no espelho é real mesmo, você não pode estacionar olhando no espelho. E caso você vá fazer a aula com um veículo que seja mais equipado e tenha a câmera traseira e tudo mais, você não pode usar isso no dia da prova. Inclusive tinha nesse que ele estava fazendo e é extremamente difícil não olhar no painel ali, onde está a câmera de ré, né? Sim, então mãos no 12 horas ali, né, no meio do volante, mão aqui no banco do passageiro, vira o corpo completamente para trás e olha até você realmente ver que você parou certinho e tal. Uma outra dica que ele me deu só alguns minutos antes da prova foi: na hora de estacionar, se você para e você olha e você vê que você não está exatamente no meio da vaga, né, porque você tem que parar exatamente no meio da vaga, você pode sair e voltar e arrumar o carro.
ele falou que você pode fazer isso por 3 vezes sem tomar nenhuma penalidade. Então é normal, você entrou a primeira vez, estava um pouco errado, sair, fez a parada normal, eles só vão contar quando você realmente colocar no pare, né, porque o carro aqui são todos automáticos, e puxar o freio de mão. E é isso. Pensando assim, como foi tirar a carta no Brasil e como foi o processo aqui, pelo menos na minha visão, eu entendi que eles seguem uma listinha assim e um passo a passo muito específico, e você tem que fazer exatamente o que está ali, é meio que um decoreba. Você tem que decorar todos os passos que você tem que fazer e fazer todos eles no dia da prova, sabe? No Brasil, meio que você tem que mostrar que você sabe dirigir. Eu não senti que funciona tão parecido aqui. Mas eu acho que foi importante as aulas com esse instrutor para ele dar mesmo essas dicas de que a gente não tem noção de que funciona diferente, né? Se a gente fosse, a gente faria da forma como que a gente aprendeu no Brasil. Uma outra dica também, na verdade não é uma dica, além de todas essas dicas que é para a hora do percurso, antes de sair com o carro, o instrutor às vezes pede para fazer alguns sinais. Então você tem que mostrar a seta da esquerda, a seta da direita, você tem que mostrar que você sabe ligar o farol, que você sabe dar luz alta, manda você buzinar, inclusive, pisar no freio, ver se as luzes do freio estão acendendo. E eles também falam para você fazer os sinais com a mão. Então os sinais com a mão é o braço reto se você for virar para a esquerda, o braço para cima se você for virar para a direita e o braço para baixo se você for parar, né, brecar. Então esses sinais eu treinei com o meu instrutor, mas ele acabou não pedindo na hora da prova. Bom dia! Bom, hoje é o dia do road test. Tô saindo de casa aqui para pegar o ônibus. Parece que é tipo muito de madrugada, mas é porque o sol tá nascendo às 7h45. Então agora ele tá nascendo, agora é quase 7h40. E é isso, eu vou pegar o ônibus ali e vou mostrar o que der pra vocês. E qualquer coisa depois eu conto. Depois eu conto como que foi, o que me pediram. E é isso. Olha pessoal, tô saindo aqui do Access Nova Scotia. Passei no exame, foi bem tranquilo. O cara não me pediu pra fazer o parar nem nada. Ele só estacionei de volta quando eu cheguei. Tem uns sinais também que eles falam pra fazer pra direita, pra esquerda, pra parar com a mão. Ele também não me pediu. Não me pediu pra ver o farol também. Então foi bem rápido e bem tranquilo. Depois eu dou mais detalhes pra vocês. Bom, vou contar agora, né? Vocês viram que eu falei rapidinho lá saindo do Access Nova Scotia, mas... Não deu pra mostrar muita coisa, né? No dia da prova ele tava sozinho. Vou dar mais detalhes de como que foi a prova. Então, no final das contas, na hora que eu entrei no carro, o instrutor saiu do carro e me deixou lá sozinho. Chegou o avaliador, ele falou que ia me avaliar, então ele falou para eu não sair do carro, eu só tinha que abaixar a janela, né, o vidro. E daí ele me pediu para dar sinal seta para a esquerda, seta para a direita, buzinar. Depois ele foi atrás do carro, seta para a esquerda, seta para a direita de novo, mandou eu pisar no freio, tirar o pé do freio, e foi só isso. Ele não pediu para fazer os sinais de mão, ele não pediu para ligar farol, ele não pediu para fazer nada. Ele entrou dentro do carro, ele sentou dentro do banco do motorista, ele já colocou o cinto, eu nem percebi que ele já tinha colocado o cinto. Ele falou, eu vi que os documentos estão aqui, o meu instrutor já tinha colocado os documentos do carro, que são exigidos ali no painel, e também já tinha colocado os meus documentos ali no painel, né, que no caso continua sendo a carteira de motorista do Brasil, a tradução dela, o passaporte, e precisa ter o recibo impresso. O recibo da aula de carro precisa estar impresso ali também no painel. Então já deixei tudo ali no painel, ele já pegou, olhou tudo e guardou, né, olhou os meus documentos,
Ele perguntou quando que eu tinha chegado, né, no Canadá, então acho que para saber se a minha carteira ainda era válida, né, se eu ainda estava nos 90 dias de período. E foi isso, ele olhou, escreveu lá no papel dele e falou, beleza, pode começar, quando você estiver pronto, pode virar para a esquerda. Eu não estava pronto, claramente, porque eu achei que ele ainda ia mandar eu ligar os farol, mandar eu colocar o cinto, nada disso, então eu liguei o farol, coloquei o cinto, saí. E foi exatamente o caminho que eu tinha feito com o instrutor. Então ele mandou para a direita, logo já tinha uma parada, para completamente o veículo, depois olha para a direita, olha para a esquerda, ele mandou virar à esquerda, então shoulder check para a esquerda, fiz a virada para a esquerda. Depois ele já era um sinal, né, um semáforo, então ele mandou virar para a direita. No meu caso, o sinal tinha fechado, então parada total do veículo. Não pode dar aquela paradinha que a gente faz no Brasil, olhada rápida e sair, não, eles têm que sentir que o veículo realmente parou. Depois eu olhei para a esquerda, vi que não estava vindo nenhum carro, fiz a virada normal. Logo depois disso ele mandou eu seguir reto e depois a gente ele mandou virar à esquerda e entrar na highway. A highway, ele falou, aqui estamos entrando na highway e o speed limit, né, é 80 km por hora, foi só isso que ele me falou. Então eu acelerei o carro, porque na hora de chegar na highway, enquanto você está na rampa de aceleração, você tem que realmente acelerar e chegar no limite de 80 por hora. Eu fiquei ali no 78, então acelerei o carro, cheguei no 78, dei certo para a direita e passei para a faixa da direita, né, porque você não pode permanecer na faixa da esquerda. Somente quando você for ultrapassar um veículo, e você também não pode aumentar a velocidade exigida na pista nem para ultrapassagem, então é só se tivesse alguém realmente mais devagar do lado da faixa da direita. E foi bem rapidinho, sei lá, andando nem 1 km na highway, ele já pediu para eu sair, e foi isso. Logo depois... Teve alguma coisa que você fez que você sentiu que foi errado e que aconteceu, que você achou que não passaria? Teve. Na volta tem uma parada de semáforo, né? E a gente tem que virar para a esquerda. Então eram 2 faixas da direita e 2 faixas da esquerda. O sinal estava verde quando eu cheguei, e só que tinha um carro na minha frente esperando para virar, porque aqui para virar para a esquerda, não necessariamente quando o sinal está verde você simplesmente vai e vira, a não ser que for aquele sinal com a setinha para a esquerda. Esse sinal você pode virar sem medo. Mas quando for um sinal normal, você precisa ver os veículos que estão vindo do lado contrário. Então você para com a direção reta, não pode ficar com a direção torta por causa de acidente, né, para você não invadir a pista contrária. Então você fica parado com a direção reta e espera todo mundo passar. Quando realmente for seguro para você passar, você faz o shoulder check, olha de novo e passa bem rapidinho. Então, quando eu fui fazer essa virada, tinha um carro esperando, né, os carros passarem, e aí na hora que ele virou, eu fui para ir, o sinal fechou, e aí eu brequei muito rápido, então eu fiquei um pouco ali na faixa de pedestre. Eu achei que já tinha perdido ali, mas ele não falou nada, ele ficou tranquilo no veículo. Eu esperei o sinal reabrir, na hora que o sinal ficou verde eu fui pra frente, esperei os carros passarem. Quando foi seguro eu fiz a entrada e depois logo na hora de estacionar, ele só falou estaciona em qualquer lugar, então eu fiz a baliza, verificando todos os lados do veículo e com a mão para trás, parei. E assim que eu terminei, ele falou, eu já vi que tinha 10 pontos tirado meu ali na folha, só que tinha vários riscos, então eu não sabia se realmente era só 10 pontos ou se ele escreveu 10 pontos lá para cada risco que tinha tomado, mas no final das contas ele só falou que em uma das conversões que eu fiz, então tipo, tem uma hora que a gente vira para a direita e logo depois ele pede para virar à esquerda, então eu tenho que fazer a troca de faixa, né, e depois virar à esquerda. Ele falou que na hora que eu fui fazer a troca de faixa, eu estava a 42 km por hora, então eu dei uma desacelerada. Então, tipo, eu estava a 50, na hora que eu fui trocar de faixa, na hora que eu fui olhar para trás, eu dei uma desacelerada. E aí ele falou que se tivesse vindo um carro para trás, ele poderia entender que eu estava brecando e fazer a ultrapassagem do lado esquerdo, e aí não seria seguro para eu fazer a conversão para a faixa da esquerda. Então ele me tirou 10 pontos porque eu desacelerei para 42 km por hora especificamente, porque ele falou isso. Mas no final dos contos passei e
Agora a gente pode comprar um carro. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda tiverem qualquer outra dúvida com relação a esse assunto, deixa aqui pra gente nos comentários que a gente pode gravar mais vídeos falando sobre isso. E espero que vocês gostem. Isso. E se vocês quiserem o contato do instrutor, é só entrar em contato com a gente passa pra vocês. A gente não vai deixar aqui na descrição só pra não deixar exposto, né? Então vai ser como se fosse uma recomendação quando alguém entrar em contato com a gente. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Bom, pessoal, por fim, depois que você faz o road test e passa, ele te dá um papel assinado e o que você precisa fazer é só entrar de novo no Access Nova Scotia, né, que pode ser ali mesmo na hora do seu teste, que foi o que eu fiz, pegar a senha e aí sim você aplica para receber a carta, né, na sua casa. Física, né? A carteira física. Isso, a carteira física. Custa $80,15 e eles entregam na sua casa, no seu endereço que você cadastrou lá. Mas Além aí você já do... sai com um papel de Temporary Driver's License. Então, tipo, com isso aqui você já pode dirigir, comprar o carro, fazer o que você quiser. Além do valor que você pagou para fazer os testes, você paga mais $80? Mais $80,15. Para ter a Então, carteira. recapitulando, são $15 para fazer o teste escrito, $53 para fazer a road test e depois mais $80,15 para você finalmente pegar a carta física. E é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, é só falar com a gente. Bom, no meio do caminho aconteceu uma parada de ônibus aqui e eu vou até aproveitar para falar do trânsito aqui. Quando o ônibus para e acende essas luzes vermelhas para as crianças, entre aspas, né, para os jovens, crianças, adolescentes entrarem, todos os carros que vêm em todas as direções têm que parar a 20 metros do ônibus. Então o carro ali já parou, o carro que está chegando aqui também já está parando. E daí tem que esperar todo mundo entrar, o ônibus desligar a luz vermelha e depois continuar o caminho. Ele espera todo mundo entrar, sentar bonitinho e só depois ele segue o caminho e aí todo mundo pode seguir também. A gente vai deixar um link no descritivo do vídeo. Vai, Ana.